Ativos de skincare estão sendo cada vez mais explorados pelas marcas de maquiagem. O retinol, então, tem sido um grande queridinho das peles 30+, e estamos vendo um movimento das marcas em colocá-lo dentro dos seus produtos de maquiagem. Com esse conceito, hoje resenho essa base aqui, que é a base Retinol de Paiô. Quem é vivo sempre aparece, né? Mil perdões, gente, mas assim, a demanda nas outras redes sociais tá tão grande que tá difícil de sentar pra gravar pro YouTube. Eu sinto muita falta porque foi aqui que eu comecei. Não tem desculpas, só posso pedir desculpas a vocês pelo sumiço, mas vamos ao que interessa, que é a base Retinol de Paiô. Não testei, comprei semana passada na Riachuelo. Eu já conhecia o corretivo porque a marca me enviou já tem alguns meses, o corretivo eu tenho testado e eu me empolguei para adquirir a base justamente porque eu conheço o corretivo e tô gostando muito de utilizá-lo nas minhas produções. Mas antes, rapidinho, vou fazer a apresentação da base e também do ativo que nomeia a base, que é o retinol, porque pode ser que você já tenha ouvido falar sobre ele, mas não sabe exatamente para que serve o retinol. E como eu disse, ele é um ativo que está sendo muito procurado e explorado pelas marcas. Segundo o site da Adicos, o retinol é um derivado da vitamina A e ele atua promovendo a renovação celular da pele. Entre outros benefícios do uso estão a redução de linhas e rugas, além da uniformização de textura e tom da pele, luminosidade, aumento de firmeza e redução de poros. Ou seja, é o ativo, né? E o retinol ele pode ser um derivado sintético ou ele pode ser um derivado natural. A base da Paiô utiliza um derivado natural do retinol. Segundo a marca, a base retinol é maquiagem e tratamento cosmético em um só produto. Proporciona acabamento perfeito, pele lisa e uniforme. Fórmula de média cobertura que permite a construção de camadas, disfarça poros, imperfeições e olheiras. Uniformiza o tom da pele com acabamento natural. Sua fórmula com retinol vegetal ajuda a prevenir o envelhecimento precoce e devolve o viço da pele. Contribui na redução de aparências de rugas, linhas de expressão e auxilia na hidratação. E o retinol vegetal que eles utilizam é um extrato obtido da planta Bidens pilosa. Atua de forma semelhante aos retinóis sintéticos. A embalagem desse produto é de vidro, então tem que tomar todo o cuidado do mundo na hora de transportar. Possui pump, volumetria de 35 ml e o preço acaba variando. Por quê? Na Riachuelo, que foi o local onde eu adquiri a base, o preço dela era de R$ 89,90, mas no dia em que eu fui na loja, a base estava sendo vendida por R$ 49,90. Por isso que eu aproveitei, né? E detalhe, ela não está para vencer, viu? Porque às vezes eles fazem essas promoções quando o produto está para vencer, mas não é o caso dessa base. Já no site da Paiô, o preço oficial da base é de R$ 84,90, mas eu dei uma olhada agora há pouco, no dia de hoje a base está sendo comercializada no site por R$ 67,00 e alguns quebrados. Então dá pra ver que tá sempre rolando promoção, depende muito da loja em que você adquire. De qualquer forma, dependendo do que essa base entrega, o preço cheio dela pode ser que não seja tão alto assim, já que tá meio que na média das bases nacionais que estão sendo comercializadas por aí. Mais detalhes sobre a formulação: não faz testes em animais, ou seja, cruelty free, é uma base vegana, não tem parabenos, álcool e também não tem fragrância. Para quem tem um pouco de sensibilidade com fragrância, vai gostar de saber que ela é zero fragrância. Como eu não testei a base ainda, o único ponto negativo que eu menciono agora é a tabela de tonalidades. São apenas 7 tonalidades e eu não acho que seja uma tabela muito bem distribuída, que compensa um pouquinho a pouca quantidade de tonalidade disponibilizada pela marca. Tem pouquíssimos tons para peles negras e os últimos tons ali nem chegam perto de funcionar em peles mais escuras, mais retintas. E isso segue também na tabela de tonalidades dos corretivos. São apenas 5 tonalidades de corretivos, porém vou deixar para falar mais sobre o corretivo no momento em que eu for aplicá-lo na pele. Hora de começar a testar a base. Eu sempre gosto de agitar um
um pouco. Qualquer base que eu adquiro, antes de utilizar, é sempre importante para você misturar os componentes que tem aqui dentro. E antes que eu esqueça, já tava esquecendo, preciso hidratar a pele, né? Eu vou utilizar o hidratante da Vult. Eu tenho gostado muito desse hidratante para preparar a pele para receber maquiagem. Esse daqui é o creme nutritivo da Vult, ele tem vários benefícios segundo a marca. Não é aquele hidratante muito pesado, mas você sente realmente que dá aquela maciez pra pele que é bacana para receber os próximos passos da maquiagem, né, as próximas camadas. Como já citado, eu já tenho os corretivos, então eu me baseei nas tonalidades dos corretivos para escolher a tonalidade da base. Acabei comprando a tonalidade 30 porque eu utilizo o corretivo 30 para neutralizar as minhas olheiras. É um corretivo que eu sinto que fica muito próximo ao tom da minha pele. Vamos ver se a base também vai funcionar dessa forma. Hora de conferir a textura. Dá pra ver que eu não utilizei, que o pump tava novinho, né? Vou colocar 4 pumps. Parece que é uma base um pouco mais densa, ó. Não é uma base que ela escorre, mas não é uma base líquida. Ela é um pouquinho mais grossinha, mais densinha mesmo. E parece que o subtom da 30 é levemente amarelado, mas talvez não muito. Talvez um neutro quente. Apesar de ser um pouco mais densa na hora que tira do pump, é uma base que espalha muito fácil, pelo menos com o pincel Kabuki. Desse lado de cá eu vou aplicar com o pincel Kabuki, que esse daqui é o Flat Kabuki da Ruby Kiss. Tem sido o meu pincel Kabuki favorito. Gente, ele me fez voltar a usar pincel Kabuki, porque desde, sei lá, 2000 e bolinha, eu sempre utilizei esponja. Eu tinha aposentado meus pincéis Kabuki, mas esse pincel aqui da Ruby Kisses me fez amar de novo pincéis Kabuki. Ele é maravilhoso porque eu consigo espalhar, aplicar e já dar acabamento sem necessariamente vir com a esponja. Mas voltando pra base, gostei. É uma cobertura média, baixa pra média, mas eu apliquei pouco. Tem um aspecto muito bonito, tanto na câmera como aqui no espelho. E o tom, menina, ó, ficou perfeito, hein? Até o subtom, ela não é muito amarelada, o que me agrada muito, porque eu não funciono com base com fundo muito amarelado. Gente, eu nem trouxe pro pescoço, pro colo, e olha que match perfeito de tom, hein? Pra quem me usa de referência, já fica aí, se você gostar da base, tonalidade 30. Zoom digital pra vocês enxergarem todas as minhas imperfeições, mas principalmente pra vocês enxergarem a cobertura e a textura da base. Olha só que cobertura bonita. Se eu quisesse usar para o dia a dia, eu pararia por aqui. Não adicionaria mais camada, aplicaria só o corretivo para terminar de neutralizar abaixo dos olhos, mas eu gosto dessa pegada meio translúcida da base, que uniformizou bem a vermelhidão que eu tenho, mas ainda eu consigo enxergar as minhas sardas. Ela fica bem fininha, realmente tem um leve viço, muito bonito. Olha só, aqui do lado tá com base, do lado de cá tá sem base. Tirando a uniformização da tonalidade da pele, o aspecto é quase o mesmo. É uma base que realmente fica com um aspecto bem natural, pelo menos de momento. Vou tentar aplicar a mesma quantidade do lado de cá, com as gotinhas aqui, e farei a aplicação com a esponja. Acho que tá bom por enquanto. Ainda tem bastante aqui na plaqueta para fazer mais uma camada. A esponja eu lavei ontem, então ela não tá necessariamente úmida, aquela umidade excessiva, mas também ela não tá naquele estágio em que ela tá super seca, a ponto dela tá mais recolhida, ela tá no meio termo. Essa daqui é a esponja da Mariana Saad. Ficou uma cobertura um pouquinho mais baixa, mas ainda assim consegui uniformizar bem a minha pele. Se eu quisesse uma cobertura ainda mais baixa, ainda mais fina do que essa, também dá. Então acaba sendo uma base bem versátil. Eu vou fazer o aumento de cobertura com a esponja mesmo, em ambos os lados, porque eu já tô com ela aqui na mão. E eu não vou fazer o aumento de cobertura no rosto todo. Vocês sabem que eu gosto mais de cobertura no centro do rosto e não muito nas laterais. Então eu vou começar aplicando do centro e vou espalhar o restante que estiver na esponjinha para as laterais. Outra característica muito boa dela, eu senti que ela adere muito bem à pele, principalmente no meu nariz, que é a região onde as bases mais deslizam. Mesmo sem aplicar blindagem, primer e tal, meu nariz ele é muito liso, é uma coisa de doido. E tem bases que ficam escorregando, que não aderem, é uma dificuldade.
Não é o caso dessa, ela aderiu muito bem, eu tô aplicando a segunda camada e a esponja não tá tirando. Isso pra mim é um ótimo indicativo. Tô empolgada porque eu gostei. Paiô, faz mais tons, Paiô. Vamos fazer mais tons pra mais pessoas poderem utilizar, porque olha, sendo emocionada, isso daqui tá lindo. Segunda camada, como eu já previa, não fez uma super cobertura, não é uma base de característica de alta cobertura, mas ainda assim terminou de neutralizar e cobrir algumas características da minha pele. Eu ainda vejo uma sombrinha aí das minhas sardas, mas elas estão muito bem neutralizadas e cobertas, abaixo dos olhos também. E olha o acúmulo como é fino. Aguardei cerca de 10 minutinhos para que a base terminasse de assentar, para ver se ela seca, se ela perde o viço. Bom, até o momento não acho que ela perdeu o viço dela. Olha que acabamento bonito. Sobre estar seca, ela tá com um toque meio sequinho, assim, ela não tá úmida. É muito doido assim, porque parece que ela realmente assentou. Não vejo transferência na mão, porém estou aqui com papel, tá vendo que o papel não gruda? E muito menos está transferindo. Interessante isso, porque não fala nada assim sobre secagem rápida e ela não está transferindo. Outra coisa que não está falando nada, não é um claim da marca, não é uma promessa da marca em relação à base, é resistência à água ou ser à prova d'água. De qualquer forma, eu vou fazer um teste leve de água só pra gente ver o quanto essa base pode ou não resistir a uma chuvinha, a um suor. Dá pra ver que a água fica por cima da base, isso já é um indicativo bem interessante. Não vejo sair. Vou secar. Ó, não transfere. Acho que porque como ela assenta e meio que fica sequinha, apesar que é um seco confortável, não é um seco esturricado, eu acho que ela acaba tendo uma resistência bacana. Bom, o foco dessa resenha é a base, mas como eu citei que eu já tenho o corretivo e eu vou utilizá-lo pra, né, enfim, ficar na temática do vídeo, vou fazer uma apresentação breve sobre o corretivo para vocês conhecerem ele também. Ele também é de retinol, mas tem outros ativos na formulação. Niacinamida, pantenol e biocolágeno, que ajudam a minimizar a aparência de rugas, linhas de expressão, disfarça imperfeições, olheiras, sinais de cansaço e uniformiza o tom da pele. Possui cobertura média com acabamento de efeito natural, rápida absorção e sem craquelar. O retinol vegetal, como eu já citei, ele é um extrato obtido da planta Bidens pilosa, e o biocolágeno é um ativo vegetal obtido da goma da Acácia senegal. É hidratante e forma um filme de sensorial aveludado. Possui 4,5 gramas e tem uma embalagem de acrílico diferente da base, que é uma embalagem de vidro, até porque acho que nem existe embalagem de vidro para corretivo, mas só para vocês saberem a diferença das embalagens. De qualquer forma, a identidade visual é praticamente a mesma. Essas são as 5 tonalidades: 10, 20, 30, 40 e 50. Como vocês podem ver, é uma distribuição que tem basicamente 2 tons claros, um médio e 2 escuros, mas eu diria que aqui seriam 2 médios e um escuro. Então, além de ser uma gama pequena, eu não acho que seja uma distribuição muito bem equilibrada. Eu acredito sim que tem gaps. O tom claro é um tom bem claro, mas acho que dá pra colocar tons mais claros do que esse, e definitivamente dá pra ter mais tons médios e mais tons escuros nessa cartela. Porém, a escolha dos tons e dos subtons até que são bacanas. Gostei que não são excessivamente amarelados, dá pra ver que tem um pouco de avermelhado no tom mais escuro. Tem um equilíbrio bacana de subtons aqui, eu gostei da escolha dos tons, só acho que poderia ter bem mais. Abaixo dos olhos eu utilizo o tom 30 e o tom 20. Vocês sabem que eu gosto de fazer aquela mescla de tonalidades, eu não gosto de aplicar só o mais claro direto na pele, eu gosto de ter um pouquinho do corretivo do tom da base ou do tom da pele se eu estiver utilizando só o corretivo, porque eu não gosto dessa região abaixo dos olhos muito clara. Então eu sempre misturo um tom do tom da minha pele e o tom mais claro, um tomzinho só. Tanto que eu não utilizo nem o tom 10, eu utilizo o tom 20. O aplicador é tipo espátula, ele é mais achatadinho, mas ele traz uma quantidade muito boa de produto em ambos os lados. Você não precisa ficar voltando toda hora para pegar mais produto, ele distribui uma carga muito boa de produto na pele. E a textura
é tão bonita quanto a textura da base. Essa é a primeira vez que eu estou utilizando o corretivo retinol com a base retinol. E por estar usando o corretivo há mais tempo do que a base, eu já tenho dados, digamos assim, sobre o corretivo e realmente as promessas que ele faz sobre ter um acabamento natural, não acumular nas linhas e não craquelar, realmente procede. É um corretivo que tem um aspecto muito bonito e que se comporta muito bem nas linhas. Eu vou aproveitar o tom 50 e fazer um leve contorno com essa tonalidade de corretivo. Eu vou selar essa pele, mas bem pouco, porque eu tô gostando tanto do aspecto dessa base que dá até dó de selar. Eu vou selar mais abaixo dos olhos, mais região central, só pra segurar aquela leve oleosidade que eu tenho ali, no nariz. Mais extremidades e tudo mais eu não vou selar com uma quantidade muito grande de pó. E por falar em pós, a Payot tem duas opções de pós translúcidos, o mate e o iluminador. O iluminador tem aquelas micropartículas de brilho que deixam um aspecto ainda mais bonito na pele. Para quem não gosta daquele aspecto matizão, opacão do pó mate, do pó tradicional, digamos assim, vai gostar do iluminador, mas segue o mesmo problema de base e corretivo por ter pouquíssimas possibilidades de tonalidades. Eu nem sei se tem variações de tonalidades dos pós translúcidos. Esses pós de retinol, eles têm o retinol vegetal, óleo de rosa mosqueta e vitamina E na formulação, por isso que são pós bem confortáveis na pele. Aqui na embalagem tá escrito que esse é o mate 01, então isso indica que provavelmente tem mais de uma tonalidade, mas levando em consideração as tonalidades disponibilizadas para base e corretivo, pode ser sim que as tonalidades disponibilizadas não atendam a todo mundo. A embalagem tem travinha, como a maioria dos pós hoje em dia, coloquei um pouco aqui na tampa e eu vou aplicar o pó da forma que eu mais gosto, que é com a bundinha da esponja. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o acúmulo abaixo dos olhos. É um acúmulo quase mínimo e o que tem é um acúmulo super fino. Por isso que eu gosto tanto desse corretivo e aparentemente a base se comporta da mesma forma. Começo selando do canto interno e vou levando pra fora. E aproveito e já selo o nariz. Eu optei por utilizar o mate para não ter interferência das partículas de brilho do iluminador no desempenho, na aparência principalmente da base, pra gente poder analisar a questão da oleosidade ao final do dia. Mostrando pra vocês os vincos da base nas linhas que eu tenho na testa. Praticamente nenhum, né? Não é uma base que tem acúmulos, não é uma base que craquela, marca minimamente as linhas de expressão. Ainda vou finalizar essa maquiagem com máscara de cílios e um batom, porém a pele já está finalizada e, ai gente, ela exala pele, o aspecto dela. Nada tá sobressaindo ao aspecto da pele. É realmente um acabamento bem natural. Mesmo selando com o pó e o pó mate da linha, não perdi a característica mais bonita da pele, que é o acabamento natural. Agora são 10 horas e 19 minutos, o cronômetro já está rolando. Então veremos se essa pele vai segurar até o final do dia. Agora são 21 horas e 3 minutos. Segundo o cronômetro, faltam apenas 20 minutinhos para eu completar 11 horas de uso dessa maquiagem completa. Primeiro vou mostrar para vocês o check-in que eu fiz com mais ou menos 6, 7 horas de uso. A maquiagem estava praticamente impecável, parecia que eu tinha recém feito essa pele. Eu realmente estava bem chocada com a aparência dessa base, o quão confortável ela é, como ela estava sequinha, apesar de apresentar um certo brilho, principalmente ali na região do nariz. Não estava transferindo, como vocês podem ver aí no papel. Eu já estava super empolgada, porque tem algumas bases que com 4, 5 horas, elas já começam a ficar um pouco soltas no meu nariz, ou elas já começam a me incomodar. Não é o caso dessa, então permaneci utilizando e agora estou aqui com vocês com quase 11 horas de uso. Hoje não foi um dia muito quente por aqui, porém ele foi um pouco abafado por causa da umidade que está acima de 90%. Então sim, a minha oleosidade está presente, dá pra ver que tem o viço eu gosto de chamar de viço, esse brilho aqui da oleosidade, mas não está me incomodando. Eu tô achando essa pele
tão bonita, gente, mas tão bonita, com quase 11 horas, digna desse jeito. Vou puxar mais pro zoom, vou reduzir a luminosidade para vocês enxergarem de fato como está a condição da pele. Eu encostei muito nessa pele hoje porque eu gravei outros conteúdos ao longo do dia. Depois que eu finalizei aquela primeira etapa do vídeo, eu fui almoçar e depois à tarde fiz outros conteúdos para o Instagram. Eu gravei um vídeo mostrando todas as tonalidades do BT Lip Shape, que é a lapiseira retrátil para lábios que Bruna Tavares lançou. Então esse conteúdo vai sair para vocês lá no Instagram. Então essa região aqui, ela foi muito encostada. Teve muito atrito porque eu aplicava uma cor de lápis, removia. Aplicava outra cor de lápis, removia. Retocava um pouco a... Não é nem base que eu retoco, eu passo corretivo em volta. Então assim, eu encostei muito, né? E ela tá tão sequinha, gente. Não sei se dá pra... se é visível pra vocês que ela tá sequinha, mas ela tá. Começando pela testa, aquilo que eu já tinha dito lá no começo, reforço aqui. Ela não é uma base que craquela, não é uma base que marca de forma pesada as linhas. Apesar de ser uma base com uma textura densa, ela não se comporta assim na pele. Ela tem uma ótima movimentação, é uma base que vai trabalhando junto com a pele, com a movimentação da pele. E gente, eu quase não selei a testa, tá? Porque é uma região da minha pele que é um pouco mais seca. Então eu não aplico muito pó nessa região. Olha só, nenhum acúmulo, sendo bem criteriosa, tem um pouquinho, mas é tão fino que mesmo puxando muito, é praticamente imperceptível. Não perdi cobertura, apesar de ter feito a maquiagem nos olhos, de ter encostado nessa região, de já ter lacrimejado um pouco por causa dos cílios postiços que já estão me incomodando um pouquinho. Ó, ela tá transferindo um pouco. Vou colocar o papel um pouco de lado para vocês verem a transferência. E é bem na minha região mais crítica, que é a região onde está visível a umidade. Mas assim, eu consigo tirar esse excesso de umidade e a base não fere, a base não sai, ela não abre. É uma transferência muito controlada. Para 11 horas de uso, com essa umidade que fez hoje, isso aqui tá muito digno. Sem ter utilizado spray para fixar, sem ter utilizado blindagem, nada que facilitasse, que melhorasse a resistência, aderência e durabilidade da base. Em questão de performance, ela não tem defeito nenhum, pelo menos para mim, para o que eu criei de expectativa. Para mim, o único defeito dela é a cartela de tonalidades, que para mim é bem defasada e é muito pequena. Eu tinha uma expectativa, acho, quase zero em relação a essa base, porque eu não tinha assistido resenha, eu não conhecia ninguém que tivesse falado dessa base. Eu comprei unicamente baseado na experiência que eu tive com o corretivo dessa linha. Então assim, eu poderia amar, ou poderia odiar, e ela me surpreendeu, porque a minha expectativa era basicamente zero, e agora ela conseguiu superar até uma expectativa que eu não tinha. Paiô, assim, eu sei que quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Mas escute o clamor, não somente meu, acredito que de mais pessoas, lance mais tonalidades dessa base, porque essa base é muito boa. E tenho certeza que mais pessoas têm vontade de testar e experimentar, ou vão ter vontade de testar e experimentar depois dessa resenha, mas elas vão precisar encontrar a tonalidade delas, que é possível que ainda não tenha. Lance mais tonalidades, atualize essa cartela de tonalidades. Vocês têm subtons muito bacanas, os tons que já existem aparentemente são bem legais, mas precisamos de mais. Quero saber o que vocês acharam do desempenho dessa base com base no que eu apresentei hoje. E também, se você já testou, se você já utilizou, já tem experiência com essa base, deixe a sua experiência aqui na seção de comentários, porque ela vai colaborar e muito com quem tiver interesse em comprar, porque terá outra opinião além da minha para decidir se vai comprar ou não. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Eu acabo deixando por último porque acredito que você está assistindo até o fim, eu tenho essa confiança de que você está assistindo minha resenha até o fim, então por isso que eu deixo para pedir o like no finalzinho, porque eu sei que você já vai deixar, mas para garantir, assim, só para você não esquecer, deixa o like, porque ele colabora muito pro canal e principalmente colabora pro vídeo, faz o algoritmo entender que você gostou de verdade do vídeo e vai fazer com que o vídeo seja distribuído para pessoas
que são inscritas aqui no canal e outras que ainda não são, mas podem ser. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, gostou do meu trabalho, pense em se inscrever. Vou ficar muito feliz em ter você como inscrita ou inscrito por aqui. Meu Deus, como eu estava com saudades de fazer vídeos pra vocês aqui no YouTube. Prometo que eu vou me esforçar ao máximo pra voltar com a frequência de um vídeo por semana por aqui. Um grande beijo pra vocês. Tava louca de saudades. Até mais!